Amados irmãos, amadas irmãs, possamos nessa quarta-feira, 17 de fevereiro, início da quaresma, quarta-feira de cinzas, início da campanha da fraternidade, escutarmos o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a tua cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, neste dia de hoje, quarta-feira de cinzas, que é a abertura da quaresma. Quaresma, ela segue até a quinta-feira santa, quando nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, missa do lava-pés, porque a partir daí já é o Tríduo Pascal. Mas, enfim, olhando aquilo que as leituras de hoje nos falam, até trazendo para nós a leitura de Joel, é interessante que essa liturgia ela é fixa. Todos os anos nós lemos, meditamos basicamente estas leituras, né? A profecia de Joel, tirada de Joel 2, 12 a 18, a carta de São Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios 5, 20 ao 6, 2. Então, antes de falarmos do Evangelho, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre aquilo que nos fala Joel. Joel nos pede o quê? Para rasgarmos o nosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgar o coração nas vestes, ou seja, a quaresma é um tempo de uma conversão interior. Não é somente de uma conversão exterior. Eu não posso somente mostrar para o outro, devo, sobretudo, mostrar para Deus. É esta a prioridade. Apesar de nós sabermos que a conversão ela tem uma dimensão tripla, assim como a quaresma também tem uma tripla dimensão. Mas falando aquilo que eu falei inicialmente, quaresma é o quê? Uma conversão para Deus, para si e para o outro. Ela começa em Deus, quando eu me coloco diante de Deus como frágil, como pecador, como alguém impuro, como alguém cheio de arrependimento. Para mim, também, quando eu observo os meus pecados, as minhas falhas, as minhas limitações, e também diante do outro, o outro que tantas vezes foi objeto do meu pecado, pelas ofensas, injustiças, falta de caridade, falta de misericórdia, indiferente e assim por diante. E a igreja, na sua sabedoria, ela pede que a gente sempre faça uma conversão contínua. Não é à toa que todos os anos nós sempre tocamos esse ponto fundamental: conversão, arrependimento. Ou seja, a conversão ela é sempre contínua. Às vezes nós vencemos certos pecados, mas ficam outros também para que a gente possa vencer. Mas a gente nunca vence sozinho, a gente vence com a força da oração. A gente também vence pelo gesto concreto da esmola e também pelo jejum. Então, o tripé espiritual da quaresma, que abre a nossa quaresma, é a oração, a esmola e o jejum. A oração, que é aquilo que parte do nosso coração. A esmola, o gesto concreto, que nós devemos oferecer aos mais pobres. E também a
já foi falado da esmola, do jejum e da oração. Então, às vezes, a esmola também ela se veste da própria caridade, do gesto concreto. Às vezes também nós falamos abstinência da carne. Ou seja, hoje nós somos convidados a não comermos carne vermelha. A igreja orienta isso, salvo as pessoas que são bastante idosas ou têm problemas de saúde. Mas as pessoas que estão sadias devem abster-se da carne, mas também evitar certas coisas que nos tiram desse sentido celebrativo, desse sentido penitencial. Então, a partir daí a gente percebe também que a quaresma tem todo esse sentido penitencial, onde nós nos preparamos ao longo das próximas 5 semanas, porque a sexta semana já é a Semana Santa, onde o nosso coração se volta inteiramente para o tempo forte do Domingo de Ramos, da Semana da Paixão do Senhor. Mas, enfim, o caminho básico é esse. Mas olhando também o nosso Evangelho, esse texto de São Mateus, primeiramente, nós somos convidados à prática da justiça, à prática do jejum, à prática da esmola, à prática da oração, mas muito mais do que preocupado em mostrar isso para os homens, nós devemos colocar isso diante de Deus. Por isso que o nosso rosto não deve estar desfigurado, por isso que o nosso gesto concreto também não deve ser uma autopromoção. Porque a partir do momento em que a gente desfigura o nosso rosto, a partir do momento que a gente faz uma autopromoção, em que a gente diz para o outro, hoje eu dei esmola, hoje eu estou praticando jejum, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado e tal, né? Com uma autopromoção, nós estamos agindo como os hipócritas, que rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Que estão preocupados com o elogio que se recebe dos homens, mas não estão preocupados em colocar o seu coração diante de Deus. Então, a quaresma, a quarta-feira de cinzas, quando nós recordamos também a nossa pobreza, a nossa miséria, porque nós somos pó e um pó um dia nós voltaremos de ser, é sobretudo esse movimento que começa com o nosso coração, onde muito mais que os homens, é Deus que deve nos enxergar, nos ver. Por isso que a oração, ela começa no coração, ela começa dentro de cada um de nós. Então que nós possamos viver a beleza dessa quaresma, desses 40 dias, desse grande retiro espiritual. Não vamos perder tempo com conflitos, com polarizações, com coisas que nos fogem do nosso intuito, mas que a gente possa unir o nosso coração ao coração do próprio Deus. Viver a dimensão da misericórdia, viver a dimensão do arrependimento, viver a dimensão do seguimento. Onde for possível, procure a confissão. Faça um oportuno e necessário exame de consciência para que você possa, ao pé do sacerdote, que veste-se da misericórdia de Deus, como outro Cristo, para você receber o perdão e viver a beleza desse tempo. Como eu sempre falo nas homilias na paróquia, na igreja, a quaresma só vai ser diferente se realmente nós tivermos disposição para vivermos essa diferença. Se a gente viver de qualquer jeito, nós não viveremos a beleza da quaresma. Se a gente não viver realmente como tempo de oração, como tempo de esmola, como tempo de jejum, como tempo de arrependimento, como tempo de conversão, a quaresma vai ser somente a quaresma. Nós entraremos e sairemos iguais. Se nós agirmos de forma diferente, nós sairemos fortalecidos espiritualmente. Conscientes que somos pecadores, mas também conscientes que Deus derramou sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão, o seu arrependimento. E iremos celebrar também uma Páscoa ainda melhor. E iremos compreender ainda mais o sentido, não somente da morte, mas também da ressurreição de Jesus. Porque todos os sacramentos, eles nascem na ressurreição de Jesus, mas passam também pela paixão de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de cada um de nós, esteja sobre cada um de nós. A bênção do Senhor Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.